me escutando bem? Tá tudo, o som tá chegando claro para vocês aí, só para mim poder saber. Enquanto a gente espera o João entrar. Vamos ver se dessa vez vai. Acho que vai dar certo. Esperança que dê tudo certo. Vamos ver, João. Vamos ver como é que vai estar agora. Vamos ver se a gente consegue aí fechar esse processo. Alô. Fala, João. Agora eu tô com... Maravilha, maravilha. Agora eu tô com o telefone profissional aqui, porque antes eu tava com uma peça de arqueologia, sabe? Quase do século passado, e aí eu acho que ele não curte muito Instagram, não. Eu acho que até por isso... Fala. Não, desculpa. Eu acho que até por isso que eu prefiro o Facebook, porque ele funciona melhor no meu celular velho. Entendi. Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais uma entrevista. Por sinal, é a última entrevista da nossa série, né? Dessa série que a gente veio até agora fazendo, desde a época ainda que eram pré-candidatos até candidatos agora, né? Que a gente tem trazido para a cidade aí, o movimento da Petrópolis, né? Vem trazendo para a cidade aí candidatos progressistas da nossa cidade que tem assim a possibilidade de mostrar que a gente tem muitas possibilidades, né, para esse momento da nossa cidade, né? A gente tem opções concretas para essa eleição, né? Então isso é muito importante. Também é importante, a gente tem lembrado isso nessas últimas entrevistas, né, dada o número de eleitores ainda indecisos, né, que é muito importante que todos vão votar, né? A gente está num momento aí que é crucial que a gente mude essa posição que a gente tem na nossa Câmara de Vereadores quanto na majoritária, né? Então, a gente vem fazendo aí um voto muito forte para que as pessoas possam vir e estar participando efetivamente aí desse pleito para a gente poder garantir aí uma mudança. Então, inclusive, João, Daniel... Desculpa, porque eu queria comentar só essa sua fala inicial, porque realmente, andando pelas ruas, a gente percebe que a indecisão é muito grande. E, inclusive, dentro do contexto que eu acredito que o movimento da Petrópolis se estabelece na cidade, né, como uma referência de divulgação de candidaturas progressistas, reforça, inclusive, a teoria de que pedir voto para pessoas que já têm candidato decidido do campo é bobagem, né? Uma coisa que eu botei na minha campanha desde o início foi assim, olha, tudo bem, beleza, você vai votar em quem? Ah, não sei. Aí eu explico, eu me apresento e tudo mais. Mas se já vai votar, se vai votar em alguma das pessoas que foram entrevistadas aqui pelo Movimento da Petrópolis, eu digo, muito bom voto, siga assim, vamos em frente. Entendeu? Agora, a grande maioria é de indecisos e são essas pessoas que a gente precisa conquistar. Entendeu? Então, assim, eu gostaria de agradecer ao Movimento da Petrópolis por promover esse tipo de diálogo e de ausência de rejeição interna, né? Porque é minar ao campo, uma bobagem. Então eu queria até já mandar esse recado com base no que você está falando. Beleza, João. E aí, João, a gente, assim, também o Movimento Petrópolis agradece, a gente tem agradecido a todos, não é diferente contigo, essa disposição de vir se colocar e colocar os seus projetos e colocar suas ideias exatamente para que as pessoas possam escolher, né, que a gente acha que isso é importante. Então, João, vamos começar. Se apresenta um pouco para a gente quem é João, o porquê dessa vontade de estar nesse momento, de participar desse pleito na nossa cidade. Bom, meu nome é João Felipe Verleão Lopes, né, por uma questão de feminismo, porque eu uso o nome da minha mãe, e de identidade familiar também em Petrópolis, eu uso Verleão, né, como sobrenome, é que nem o Ayrton Senna da Silva, né, provavelmente ele tem alguma semelhança com essa opção. Então eu sou filho da Isabela, que está aqui, inclusive, assistindo a gente, que trabalha no Museu Imperial há décadas, né, uma referência, sem dúvida, do Museu Imperial, minha mãe Isabela, e do Calau, que é o Calau Lopes, meu pai querido, filho de Raul Lopes, também muito conhecido na cidade pela fotografia, né, pelo teatro de bonecos, pelas artes, enfim. Então, assim, eu realmente nasci em Petrópolis, né, no Santa Teresa, como muita gente, e morei aqui na rua Oscar Valentim a vida inteira, pertinho da Irmãos d'Ângelo. Joguei muita bola na Irmãos d'Ângelo quando era adolescente, chegava em casa imundo, enfim. E fiz a minha vida aqui social, obviamente, aqui no centro da cidade, né? E estudei no Instituto Social São José e no Colégio Opção, com bolsa. Eu gosto sempre de homenagear e saudar o tio Newton, né, Newton Santiago,
uma referência da educação e da formação de mentes brilhantes em Petrópolis. Inclusive, o Colégio Opção era realmente uma escola com a qual eu me identificava muito, pela liberdade, pela democracia, pela presença da política. Eu lembro, inclusive, que eu participei de quando teve o plebiscito, né, de parlamentarismo e tal, eu votei pelo parlamentarismo no plebiscitozinho da escola. E essa foi a primeira vez que eu participei assim, fora quando meu pai me levava para votar, né, e deixava eu marcar o xizinho lá na cédula e tal. Então, acompanho meu pai na política desde pequeno, acompanho o trabalho da minha mãe também como funcionária pública federal também, desde que nasci. Acompanhei, inclusive, a evolução da máquina de escrever até os computadores, a máquina de escrever moderna, né? Até computador na mesa de trabalho da minha mãe, brincando lá, batendo tabelinha de Copa América, essas coisas assim. Bom, então, acompanhei, né? Acompanho a vida pública, né? De uma forma muito ampla. E fora os princípios que eles, né, sem dúvida, me trouxeram, que é o princípio da democracia, da defesa do Estado de Direito, né, das liberdades. Então, são do social, do engajamento na cidade como realmente um benefício para si mesmo, né? Você, quando é capaz ou é convocado ou tem a possibilidade de melhorar, de contribuir para a melhora da vida das pessoas, eu acho que é seu dever de atender ao chamado e participar, né? Então, né, de repente, daqui a pouco eu posso falar até um pouco mais da minha formação, daí para frente, mas como pontapé inicial, é nesse berço que eu nasci, né? Minha mãe de uma família mineira e holandesa, nascida em Belo Horizonte, diga-se de passagem, vale a pena ressaltar, que eu não sou petropolitano da Gema, embora eu me considere petropolista, sou muito entusiasta de Petrópolis, nasci aqui e tudo mais, mas minha mãe é de Belo Horizonte, filha de um holandês com uma mineira, e meu pai é carioca, filho de um filho temporão de família portuguesa e uma avó também que faleceu, inclusive, no parto do meu pai, que era filha de catalães com portugueses, do Rio de Janeiro, né? De uma Ipanema que era um areal, eram sítios, né? Na época, na década de 20, 30, enfim. E aí meu pai se mudou para Curitiba e veio para Petrópolis nos anos 60, assim como minha mãe também, 66, se eu não me engano. Eles se conheceram aqui num show do Nilton Nascimento. Uma história muito bonita. O amigo do meu pai, tio Afonso Santos, ele, saudoso Afonso Santos, maestro, diretor da banda Vone Aguiar e de vários outros colégios na cidade, professor de inglês, ele era muito amigo do meu pai, e a tia Márcia, né, que foi quem era colega de sala da minha mãe, e aí eles tinham aula com o tio Afonso, que era professor de inglês, então rolou ali vamos no show do Milton Nascimento, meus pais se conheceram, e aí... E eu nasci na época que meu pai, inclusive, era presidente da Câmara de Petrópolis. Ele era do MDB, né, contra a Arena, você imagina, final da ditadura militar, e pelo MDB, então, pelo Movimento Democrático Brasileiro, ele, numa cidade tão conservadora como Petrópolis, para sempre, e sempre foi, e sempre será, talvez, ocupar esse espaço. E tem muitas histórias ligadas, inclusive até uma que foi relatada num dos vídeos lá da Comissão da Verdade, sobre eu esqueci o nome do amigo lá com quem estava contando essa história, que teve situações, né, de caça aos comunistas, e meu pai tendo que tentar amenizar ali um inquérito, uma coisa, houve episódios desse tipo. Então, são histórias, né, que meu pai, que era ator de teatro também, enfim, muito ligado com cultura, né, trabalhou na Fundação de Cultura também, inclusive conversei com muita gente durante a campanha que lembra da época do meu pai com muito carinho, né, com muita competência e tudo isso são inspirações, né, inspirações para poder realmente seguir trabalhando pela cidade, né, então estou à disposição para isso. Muito legal. E comenta assim pra gente, como é que foi a sua chegada no PV, né? Por que a escolha do PV? Por que você escolheu estar no PV? E como é que foi a sua luta dentro do PV? Então, quando eu morei fora um tempo, né? Eu me formei em Relações Internacionais em 2004 e logo em seguida eu já tinha um projeto particular de ir para a República Tcheca, morar em Praga, porque eu comecei a estudar no meio da faculdade a Revolução de Veludo, que foi o final do comunismo na Tchecoslováquia. Isso virou uma monografia. E do tanto que eu estudei, entrei em contato com pessoas, conheci muita gente pela internet, para pegar referências, livros ou coisa e tal, eu criei o desejo de ir para lá. E aí então, assim que eu criei esse desejo, eu já entrei em estágio para poder começar a guardar dinheiro, e durante 2 anos e meio, eu guardei um dinheiro e fui
e um belo dia acordei no emprego que eu tinha de assistente de importação, né, numa empresa de importação, lá em Jacarepaguá. Eu morava em Botafogo e ia para lá. E aí eu decidi então comprar passagem. Um dia acordei assim, só que eu comprei a passagem dali a um mês, aí saí do emprego e fui com R$ 1.000 no bolso. Uma loucura hoje em dia, então imagina. Mas aí lá eu dei aula de português, conheci muita gente, depois voltei uma segunda vez para trabalhar numa empresa que é ligada com a Air France e tal, e voltei uma terceira vez, também já uma situação menos estável, mas conseguindo me virar bem com vários trabalhos, né, que eu fiz lá. E aí quando eu voltei para cá, eu voltei bem em cima, né? Quando eu voltei em janeiro, e logo em janeiro meu avô holandês faleceu, né? Desculpa, eu voltei em outubro, né? E aí em janeiro meu avô faleceu, morreu, aí em abril meu pai falece, e aí em junho eu sou expulso de casa pela madrasta, e em agosto meu avô falece também. Então 2010 foi um ano assim que falou, meu filho, você tá aqui precisando, né, você cuidar de tudo o tempo todo, ajudar um pouco, de repente, e nesse turbilhão de vida e tal. E aí foi quando, obviamente, né, sempre com uma mente na política e tudo mais, eu comecei a ir dialogando. E aí cheguei a ficar muito próximo do grupo que formou o PSOL atual, inclusive incentivei que eles realmente entrassem no partido, se filiassem, porque tinham muito mais identidade com o PSOL do que quem estava lá na época. Mas eu não entrei porque eu não me senti muito assim próximo, né, afiliado mesmo, afinado com o programa do PSOL, né? Ele tem princípios lá que não me vestem, né? E aí cheguei a falar com o Felipe Guedon também, muito. Comecei nessa época a interagir muito com ele. Cheguei aí no PHS, reunião do PHS, que é o partido que ele fundou e se perdeu no Brasil totalmente, né? Perdeu o solidarismo, né? O humanismo, todos os princípios. Eu tenho até o livro, né? O Solidaristas, Graças a Deus, do Felipe Guedon. Talvez o partido talvez não fosse tão laico, por isso que eu não tenho assim cravado, sabe, a minha filiação. Eu sou muito laico, acho que o princípio da laicidade na política é assim, fundamental, é abuso de poder ideológico, sabe? A tal história, eu estou sendo muito satisfeito de ver, inclusive, que abuso de poder religioso está se tornando uma situação, né, que atenta contra a democracia. E aquela coisa, eu tinha muita liberdade em casa, apesar das inclinações políticas do meu pai, que segurou ali até o final no PMDB, ali acreditando nos ideais originais do partido, querendo mudar as coisas, mas aí ele foi expelido do partido, porque não concordou com uma fase ali, né, que começou com um garotinho, e aí veio a Piscianes, e estávamos com o Rossi, né, então toda essa história aí, e Paulo Ratz ali e tal, e aí ele acabou sendo expelido e acabou a vida dele no PSDB. Né, que é um partido também que tinha eu tenho muita simpatia original com ele, de Mário Covas, de Fernando Henrique Cardoso, da social-democracia, daquela época dos anos 90, você tinha algumas referências como Clinton, como Schröder na Alemanha, ainda o Václav Havel ali, pós-revolução, na República Tcheca, né, depois da separação, e algumas outras, Boris Yeltsin, né, pessoas assim da política internacional, sociais-democratas, e eu fiquei muito afeito a isso, né. Mas aí o PSDB também, não precisa nem falar, né, os rumos que tomou, também não animou, né, seguir ali. Até que depois do falecimento do meu pai ali, eu cheguei a me aproximar para poder ver como é que estava. Mas a identidade não bateu, não dava para continuar. E aí essa busca então continuou. E eu, como disse, tenho uma liberdade, sempre tive uma liberdade em casa de ter minha opinião, de votar em quem eu quisesse, apesar do meu pai ter, né, aquele candidato que está mais próximo, que faz, né, que ele participando da política também tinha ali os seus alinhamentos e tal. Eu votei em Gabeira várias vezes, votei em Sirquis para senador também, votei em Marcos Novaes quando ele era do PV também, enfim. Então eu já tinha uma afinidade com o PV, Partido Verde. Então, um belo dia, aí foi assim, quer ver, ano foi 2015, talvez, 2 anos antes da última eleição, então 14, 15, por ali, né? A gente está em 20, isso mesmo. 14, 15, tem que ver direitinho. Eu entrei em contato com a página do Partido Verde de Petrópolis no Facebook, eles me responderam dizendo uma data de reunião, e aí eu fui lá ver qual era, né? O Sion estava um pouco, Davi Sion, né? Nosso guruzão, né? Essência do PV em Petrópolis. E no Brasil, né? O que ele fez pelo Partido Verde na história é digno, assim, de
de estátua, ter que fazer uma, entendeu? Uma estátua para ele. Ou chamar, assim, né, a sede do Partido Verde, Petrópolis, ou Fluminense mesmo, né? Sala, Casa Davi Sion, sei lá. Mas ele estava lá, assim, mais um pouco de conselheiro mesmo, porque o partido estava dirigido por outras pessoas, que, inclusive, não tinham tanta identidade com o PV mesmo, né? Partido Verde, assim. É uma simpatia, claro, uma concordância, mas né, aquele trabalho mesmo, bem conectado com o programa do partido, estava um pouco defasado pelo grupo presente. Como eu, a partir de então, comecei a aprender que o PV era totalmente a minha, né? A gente lê o programa, lê o manifesto, vai vendo as ações, sobretudo internacionais, né? Os Global Greens, as federações continentais, sobretudo o European Greens, porque eu, né, por ter morado, né, na Europa, eu tenho uma proximidade com as questões políticas, né, europeias, inclusive me posicionando, né, dentro do cenário europeu, da comunidade europeia, porque existe lá essa questão de euroceticismo contra, né, a eurofilia, vamos dizer assim, que é muito mais a minha. Eu via, inclusive, foi aí, inclusive, que eu aprendi que os extremos políticos, direita e esquerda, eles costumam se encontrar no que eu chamo de lado escuro do espectro político, que é justamente esse nacionalismo, sabe como é que é? Existe uma questão muito nacionalista que veste muito a quem é bem à esquerda e muito quem é bem à direita. Eles tendem a criticar o globalismo, né? A qualquer renúncia de soberania nacional, não é? E isso é uma coisa que não tem nada a ver comigo. Eu que cresci no pós-comunismo, no final da União Soviética, num fortalecimento e crescimento da ONU, da União Europeia, eu sou muito fã de tudo isso, dos fóruns internacionais de diálogo. Pô, me pegou pela Pro em 92, eu era criança, adolescente, a Eco 92, me lembro que eu tinha inclusive no vidro do meu quarto um adesivo bonitinho lá da Earth Summit, que meu pai me arrumou, enfim, e aí a gente já vai acompanhando, né? Queda do Muro de Berlim, Guerra da Bósnia, depois veio Iugoslávia, né? E as eleições, e enfim, toda a movimentação política em geral acabou fazendo com que agora eu visse que a política verde é uma política não só em crescimento, né, mas ela é tradicional também, tem 40 anos aí de Partido Verde em si, que no Brasil ele é bastante corrompido, como a maioria dos partidos pequenos, né, você encontra muito mais gente que usa o partido como cartório do que como reunião identitária, né, de identidade, assim, né, você tá lá e você se identifica com aquele programa e quer defender ele. Inclusive, eu acho muito, muito perigoso quando se atenta contra os partidos, né? Na época que teve aquelas manifestações de 2013, isso era uma crítica que eu, de princípio, não senti, não. Mas depois eu fui raciocinando, fui vendo assim, poxa vida, né? Como é que você atenta contra qualquer tipo de reunião ideológica, né? Se corrompe, é justamente por isso que se corrompe os partidos. E eles perdem, e aí as pessoas que têm identidade com os partidos acabam se afastando, porque, pô, vou entrar nesse partido cheio de gente que não fala nada com nada, que não serve para nada. Só que eu também acredito que as agremiações são importantes, definitivamente. Você unir pessoas para ampliar as vozes é um pilar da democracia, da liberdade de expressão, sobretudo, né? Então, eu estou muito satisfeito de estar no Partido Verde. Aí, só para terminar essa historinha do Partido Verde em si, em 2018, muitos desses filiados não identificados declararam apoio ao Bolsonaro, por exemplo. E eu enfrentei com bastante rejeição a essa opção, né? Inclusive, fui lastreado por uma decisão nacional de proibir que filiados do Partido Verde manifestassem apoio ao Bolsonaro. Pode até lá votar, você é livre e tudo mais. Mas agora fazer campanha, se manifestar a favor e tal, é uma coisa que não condizia com a visão do Partido Verde, obviamente, e que, então, portanto, estava proibido que os filiados fizessem isso. Nesse momento, então, essa barca saiu do partido. Na semana seguinte, do primeiro turno, inclusive, das eleições, que botou o Haddad e o Bolsonaro no segundo turno, já com a campanha da Marina e do Eduardo Jorge derretido pelo extremismo, né? Porque você não tem como esperar de um país que se discute fundamentos da liberdade e da democracia, que corre para os extremos, né? Um programa tão avançado quanto o da Marina Silva do Partido Verde. Né? Isso é realmente a própria democracia das mais consolidadas,
inclusive na social-democracia e tal. Então, a gente, pelo menos, conseguiu reformular o partido em Petrópolis. Nesse momento, abriu-se um espaço para que eu convidasse as pessoas que eu tinha afinidade ideológica para vir para o Partido Verde. E daí começamos o grupo dos 11 e chegamos hoje aqui nas eleições de 2018 com 2 anos de formação em vários eventos bastante enriquecedores de ideologia mesmo, né? Ligadas com princípios, né, as famosas ODS, né, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Agenda de 2030, as COPs, enfim, coisas que, sem dúvida, colaboram não só para uma colaboração global, né, em nome das mudanças climáticas e da injustiça climática, que é o grande lance, né, os problemas naturais, eles afetam os mais humildes, sem dúvida, que têm menos estrutura para poder resistir a isso. Então, a luta, os esforços coletivos pelas mudanças climáticas, eles são esforços que visam a igualdade, né? E eu me identifico muito com essa questão social, né? Do combate às mudanças climáticas. E a gente fez várias conversas, cestas verdes, né? Que trouxeram muito enriquecimento de informação para as nossas propostas para a cidade, porque os esforços são locais, os esforços são municipais, né? Os esforços e eles impactam diretamente na promoção de uma cidade mais saudável. E daí que vem, então, o nosso lindo programa, que eu ouso dizer, Daniel, desculpa a arrogância, que é o programa partidário de Petrópolis mais interessante que existe. Qual é o programa que os partidos políticos petropolitanos apresentam? Quais são as visões, né? Nós, inclusive, não temos um programa, porque não é uma cartilha de promessas. Eles são visões que vão lastrear as ações dos candidatos do Partido Verde. E todos os candidatos, os 5 candidatos que temos a vereador, e a Vera, representando, então, o partido na chapa majoritária, junto com o Marcos Novaes, defendemos o mesmo programa, o mesmo partido, as mesmas visões, compartilhamos das visões. E essas visões, elas estão expressas no nosso programinha, que se alguém puder compartilhar o link, não sei, mas se você entrar lá no Partido Verde Petrópolis, no Facebook, aqui no Instagram, você vai ter acesso lá. Não, beleza. A gente não tem como compartilhar aqui, né? Mas aí as pessoas depois procuram lá. Mas fala. Sim. Então, já voltando a isso aí, eu acho que você falou uma coisa muito importante, né? A política, efetivamente, ela se concretiza nas cidades. Né? Uhum. A gente se discute, cada um tendo sua visão ou não, mas é o local onde se concretizam as coisas. E quais são os eixos que você traz aí para a sua... você falou que o partido tem um eixo central, né? Que todos trabalham, né? Que é uma carta única, mas como é que funciona isso na sua campanha? O que você está trazendo? Como é que tá essas suas propostas aí para a cidade de Petrópolis? Resumindo, o programa do Partido Verde tem 5 áreas básicas, né? E eu posso falhar na memória, não estou sem colinha aqui, mas vou tentar falar. A primeira área é a área da saúde, em si, da promoção da saúde, né? Que tem muito a ver com saneamento básico, lazer, cultura, preservação, não é? Geração de renda através de todos essa gama infinita. Eu também concordo com o Marcos Novaes, inclusive, quando ele fala que Petrópolis não tem uma vocação. Petrópolis tem diversas vocações. Petrópolis, sinceramente, é uma metrópole. A gente tem diversos centros, diversas atividades. E a gente precisa, inclusive, criar as conexões entre essas atividades. E os bairros de Petrópolis, e os distritos de Petrópolis. Petrópolis é quase uma cidade autossuficiente, sinceramente. Então, a gente até ganhei uma colinha da Lília, quero agradecer ela aqui, só para eu poder não falhar na informação, né? Mas só olhando pelo lado, lá consta inclusive os 12 valores do Partido Verde. Eu vou só falar quais são, para dar uma pincelada no que significa ser verde, que é a ecologia e o ecodesenvolvimento, a cidadania, a democracia, a justiça social, a liberdade, o municipalismo, sabe, que a gente estava falando aqui, a espiritualidade, mas como um bem privado, você exercer a sua espiritualidade, né? Todo mundo tem esse direito, né? Mas na política, o que vale é a laicidade para garantir, inclusive, a liberdade de cada um de exercer a sua espiritualidade. O pacifismo, né? Ou seja, os foros internacionais como resolução de conflitos, né? A diversidade, o internacionalismo sobre o nacionalismo, certo? O supranacionalismo, né?
A cidadania feminina, como promoção de igualdade, claro, e o saber, que inclusive a Vera diz que é o valor número 1, né? O saber, levar o conhecimento, né? Disponibilizar o conhecimento, a difusão sem fronteiras ou sem limite para a aquisição do conhecimento, né? E o programa do PV em si, as 5 grandes áreas são, então, né, aqui, a promoção da saúde como qualidade de vida, não é só infraestrutura de postos de saúde, né, atendimento, mas é a promoção de um ambiente em que a carga necessária dos serviços de saúde seja diminuída, através da promoção de saúde preventiva, obviamente. Muito resumidamente. Lá está mais detalhadinho. A educação para uma cidadania e uma economia sustentável. A presença das informações de desenvolvimento sustentável no cotidiano de quem está se educando. Não é só criança fundamental, média, nas faculdades. Qualquer ambiente de transmissão de informação trazendo esses princípios de desenvolvimento sustentável, né? Temos também aqui a mobilidade, porque as conexões entre os distritos, os ramos econômicos, as interações que desenvolvem a renda e a economia da cidade, elas precisam estar sentadas dentro de um trilho confortável, uma informação que te permite se locomover com a maior facilidade e com a maior autonomia possível, isso é importante, e de forma coletiva, porque todo mundo de carro não dá, meu amigo. Fora que a promoção, inclusive, de locomoções pedestres e de ciclistas contribui com aquele primeiro tema, que é da qualidade de vida. As pessoas vão ter mais saúde, obviamente. E a gente precisa realmente incentivar que as pessoas se locomovam de forma física mais, né? Andem mais de bicicleta. E para isso a gente precisa que a cidade seja adequada para isso, para esse tipo de mobilidade. Entende? Não para mais carros, não mais espaço para os automóveis, estacionamentos, ou seja lá o que for. As pessoas precisam ter mais opção e incentivo de sair a pé, né? De sair de bicicleta, através de uma cidade que os defende, né? O que aconteceu agora com aquela ciclista de São Paulo é digno de parar, de fazer protesto, enfim, é um gancho assim que não. A gente precisa ter realmente infraestrutura para quem opta por não jogar carbono na atmosfera, pô. Sabe? Então, assim, é a questão da mobilidade, então tem vários meandros, né? Não só esse, mas o transporte público também articulado, organizado. Petrópolis tem um transporte público hoje que é uma coxa de retalho horrível. Enfim, não precisa nem falar. A promoção do patrimônio cultural são as criações, a identidade cultural petropolitana, a autoestima do petropolitano que se identifica nas suas artes. Isso é muito importante. Gera renda, gera referência, né? E a defesa do patrimônio natural dispensa, né, qualidades. E então tudo isso contribui com mais turismo, uma cidade melhor, mais interessante, mais geração de renda, enfim. Então esse é o colchão que o Partido Verde, né, apresenta para Petrópolis. Beleza. E aí você tem algumas coisas que você fala assim, você desce mais aos detalhes nas suas proposições, né? Uma delas é a questão dos conselhos, né? Dentro da cidade de Petrópolis, a participação dos conselhos. Como é que você interliga isso com o que você acabou de apresentar aí do partido para a gente? Exatamente. A maneira de fazer isso possível não é prometendo isso, aquilo, ciclovia da Barão, cultura nos bairros, sei lá, qualquer proposta que você possa imaginar, proposta assim efetiva. O que definitivamente vai poder permitir com que a cidade se desenvolva são seus planos, certo? Você, para resolver problemas, você pode evitar muitos problemas, vamos botar assim, se você já tiver um planejamento. Você não precisa ficar tapando buraco. Hoje, por exemplo, eu tive a infelicidade de passar pela rua Getúlio Vargas, lá em cima, no Quitandinha. E elas estão asfaltando aquela belíssima rua pavimentada de paralelepípedo. Um piso durável, impermeável, que de 10 em 10 anos você pode fazer um recapeamento de nivelamento e nunca fizeram. Vocês já viram alguma rua de paralelepípedo de Petrópolis passando por um realinhamento, um renivelamento? Para ali uma semana e passa a máquina, faz o realinhamento, recoloca as pedras.
Se você fizer isso uma vez a cada 10 anos, Daniel, você tem pavimentos de paralelepípedo super lisos, super confiáveis, sem buraco, sem lombada, mas nunca é feito isso. E o que eles fazem? Jogam asfalto por cima, impermeabiliza o solo, faz uma carga com que, inclusive, a bacia do Rio Quitandinha, que está lá no né, cuja rua Getúlio Vargas faz parte, né, o escoamento de água que desce dos morros do Quitandinha, do Touzete, do Valparaíso, do Chapa 4, né, poderiam estar infiltrando na terra, alimentando os lençóis freáticos, mas estão correndo direto para o Rio Quitandinha, gerando o quê? Transbordamentos e enchentes na Coronel Veiga. Eu posso te assegurar que o crescimento das enchentes na Coronel Veiga está intrinsecamente ligado ao asfaltamento das ruas dos bairros ao redor. Da Castelânia, do Valparaíso, do Quitandinha, que sobrecarregam os dutos de água e criam uma represa ali no vale. Entende? Então, assim, asfaltamento é criminoso em Petrópolis. Se você precisa realmente criar um novo pavimento e acha que o paralelepípedo é muito caro ou difícil de colocar, tem também outras soluções impermeáveis de piso. Né? Eu estou me estendendo nesse assunto, desculpa, Daniel, você quer falar sobre... Mas assim, é porque a gente está falando sobre proposta, né? Não, eu acho que o caminho é esse mesmo, é conhecer quais são as propostas alternativas. Então, perfeito. Mas eu queria dizer que todas essas propostas, elas precisam estar contidas num plano municipal, como tem o plano municipal de cultura, como tem o plano municipal de saneamento básico, que trata de lixo, que trata de esgoto, que trata de qualidade de vida e de saúde, no final das contas. O plano de cultura, né? Todos esses planos, inclusive, a sustentar o plano diretor. Né? E esses planos, eles devem ser elaborados por quem? Pela sociedade civil, através dos conselhos, das associações de moradores, né? De qualquer outra associação de classe. Né? Se a gente fala, por exemplo, de saneamento, a gente precisa ouvir a Condep, os funcionários da Condep, que lidam com isso diariamente, com a questão do saneamento na cidade, com a concessionária de água e esgoto. Enfim, eles precisam estar presentes. E a Câmara Municipal precisa ser o grande fórum promotor da elaboração desses planos. Então, eu, como candidato a vereador, me proponho a ser esse servidor, não é, da população petropolitana, representando-os na nossa Câmara, que é o lugar, a casa realmente do povo petropolitano, garantindo que ele vai participar do planejamento da cidade. E transformar tudo isso em leis, obviamente, né? Os planos são leis, que inclusive com previsão orçamentária, que é discutido participativamente com a população, através, né, de mecanismos de participação, e exigindo que o executivo seja compromissado com isso. Parando, inclusive, com uma coisa que o Felipe Guedon falava bastante, que são com os malfadados planos quadrienais. Esses planos de governo, né, mequetrefes aí, que são apresentados no TRE de cada candidatura à prefeitura, que você pega, eles nunca são realizados. Ou são mal realizados. Ou são falácias eleitorais. Um cumprimento de uma obrigação sem fundo nenhum. O compromisso que um candidato a prefeito precisa ter com Petrópolis é com o seu planejamento. E um planejamento que é feito pela população. Não é um cara que chega do além e diz eu tenho a ideia maravilhosa para transformar a cidade e tal. Quem sabe é o povo. Onde precisa melhorar. E é ele, através de pessoas mais engajadas, que têm mais conhecimento técnico. E a cidade é riquíssima de pessoas com excelentes ideias. É reunir isso articuladamente, planejado para 10 anos num plano diretor, para 20 anos num planejamento estratégico, que é bandeira nossa também. Tem um instituto de planejamento autônomo, com funcionários concursados, que vão estar ali dedicados a reunir os planos e traçar a cidade daqui a 20, 30 anos. O IPGPAR, que é o Instituto Progestão Participativa, que provavelmente ganhará o nome de Instituto Felipe Guedon em breve, porque ele, vivo, não topava essa questão, mas é uma homenagem que não tem como deixar de fazer. Tem esse princípio, e o Partido Verde defende isso, a criação do Instituto de Planejamento, que vai ajudar tecnicamente a formar um plano exequível no seu orçamento, na sua gestão, nos seus parâmetros técnicos. Né? Se você fala, por exemplo, qual é o melhor piso para as estradas,
qual é o melhor sistema de transporte. Precisa ouvir os especialistas. E eles vão estar lá, junto do Instituto de Planejamento. E a cidade, através do seu povo e através da sua representação na Câmara Municipal, exigindo esse cumprimento. Ano a ano, orçamento a orçamento. Você aí tocou você lembrou aí do Philippe Guedon, né, que ele era um defensor ferrenho da questão do plano diretor da cidade, né, que ultrapassasse aí os governos, né, na verdade, seriam coisas que poderiam estar sendo aplicadas nas cidades independente dos seus governos. Os governos, como você disse, seriam só órgãos executores e planejadores da execução desses projetos, né? Uhum. E você fala eu preciso, inclusive, só observar que, nesse momento, eu preciso elogiar a era Lula. Eu que sou um fã incondicional do Fernando Henrique Cardoso, eu preciso dar esse crédito à era Lula, que foi nesse momento, que foi a era dourada da democracia brasileira. Itamar Franco, transição para o Fernando Henrique Cardoso, transição para o Lula. Depois daí para frente, com a eleição da Dilma, já apertou um pouco, a gente pode fazer uma outra live sobre isso. Mas essa coisa do Ministério das Cidades e do incentivo pela formação dos conselhos, né? Inclusive a questão do orçamento participativo, do portal da transparência, começou com dados municipais, sabe aonde? Petrópolis. Philippe Guedon. Ele que trouxe essa ideia de divulgação dos gastos da prefeitura num portal acessível a todos e que serviu de inspiração para o portal que hoje a gente conhece como portal da transparência, né? Então, esse legado dele é realmente muito inspirador para a prática da política pública em Petrópolis. E no mundo, né? De Lambuja. De Lambuja. E aí você fala essa questão da questão da governança, né? E aí você traz isso de uma forma muito didática, né? E dessas questões que você coloca, das experiências que você teve fora daqui, né? Você falou que passou muito tempo nos conselhos, no Comutran, né? Você falou, né? E aí você tentou trazer, aí você viu a barreira que você tem efetivamente nesses conselhos para se pensar estrategicamente as soluções para a cidade, né? A Câmara Municipal parece que ignora a presença dos conselhos. Às vezes tem eu preciso fazer aqui, né, tem vereadores que participam dos conselhos, mas não são muitos, e não são de forma ativa, né? Tem que ser mais, né? Tem que haver sempre um vereador presente dentro de um conselho, participando ativamente, para trazer para a Câmara as resoluções dos conselhos, para poder torná-las lei, para poder realmente fazer valer a voz da população. Isso é uma coisa. E aí, desculpa, você me deu um outro gancho sobre o Comutran. Eu participei do Comutran, de fato, porque eu sou fascinado por transporte público, por mobilidade mesmo, né? Eu adoro jogar joguinho de SimCity, etc., desde criança, e a minha maior diversão era tem uma informação aqui importante, mas tudo bem, sobre o Ministério da Cidade. Foi o Viveiro Muda Tudo, botou lá. Como organizar o transporte público, né? Quais são os modais mais interessantes e tudo mais. E eu, fascinado com isso, então, achei que pudesse contribuir na cidade participando do Comutran. Mas, assim, as minhas ideias caem no vácuo, assim como de todo mundo que quer fazer alguma coisa, porque o Comutran ficou muito figurativo durante um tempo. Ele era só um conselho consultivo, né? Que só servia para o prefeito aprovar preço de passagem, que no dia que para eleger os representantes da sociedade civil, né, é uma eleição totalmente fraudável, porque ela conta com funcionalismo público em peso votando nos 11 nomes que o prefeito manda. Tentei mudar isso, né, propus que as eleições fossem... Você podia votar só em um, ou em dois, pelo menos em si mesmo e mais um, né? Porque me colocaram essa questão. Mas aí todo mundo vai votar em si mesmo, então você vota em si mesmo e mais um. 2 votos, do que 11, que são as cadeiras da sociedade civil. Tentei mudar isso, porque vi que era a única forma de tornar o Conselho, de fato, propositivo e deliberativo, né? Que realmente concretizasse as suas deliberações como política pública, e não se tornasse apenas uma coisa, pode colocar a cerveja que dá no mesmo, é uma conversa de bar, que não serve para nada, só para poder aprender, ter ideias, trocar ideias e tal, mas não tem, de fato, ali um lado prático, né? E eu fiquei muito decepcionado e saí fora, né, do Comutran. Falei, aqui eu não vou resolver nada. Mas aprendi que o Conselho realmente deve ser um mecanismo de elaboração de políticas públicas. Eu participei
como vice da cadeira de produção cultural, da formação da cadeira de produção cultural no Conselho de Cultura, depois de frequentar o Conselho de Cultura durante muitos anos, obviamente, e observar também o mesmo movimento, meio difícil, mas o Conselho de Cultura é muito aguerrido, os participantes são muito aguerridos, então ele se fortaleceu muito e hoje está muito bem representado com a Diane Iliesco lá. Preciso dar esse mérito para ela, que está realmente botando ver, né, na elaboração das políticas públicas de cultura, que eu acho que dos setores da política em Petrópolis, da gestão, né, da elaboração de planos e tudo mais, é o mais avançado, é o de cultura. O turismo corre atrás, o de saúde é interessante, a gestão, inclusive, do Rogério Tosta lá é exemplar nesse aspecto, né, e todos os outros conselhos, então, inclusive, são alguns e muito esvaziados, porque justamente não deliberam, não trazem, não são ouvidos, porque a prefeitura ignora solenemente ou aparelha os conselhos para aprovar coisas do seu interesse. Então, é tirar o planejamento das mãos do executivo municipal e entregar nas mãos da população, através da sua Câmara Municipal. Esse é um ideal que eu busco. Muito bom. Assim, eu não tenho certeza quanto tempo a gente tem ainda de live, né? Porque a gente, na verdade, a gente ficou aquele negócio de ir e voltar, mas eu imagino que a gente ainda tem aí 10 minutos aí de espaço aí, porque o Instagram corta com 1 hora. E ele corta sem piedade, né? Entendi. Sai cortando. Ele simplesmente termina. Avisa faltando 30 segundos. A gente recomeçou várias vezes, a gente recomeça. Mas aí, eu não sei se falta aí 10 minutos, agora 8, mas eu vou colocar 8, porque a gente fica com espaço para a gente fazer nossas conclusões sem correr. Aí eu queria fazer mais um ponto que você colocou aí rapidinho, e a gente sabe que você trabalhou muito tempo também com a cultura aqui em Petrópolis, né? Pelo menos eu sei, né? Não sei se a galera sabe, eu sei. E você deu uma passadinha rapidinho pela cultura, né? Coloca mais um pouquinho essa questão da cultura para você, como é que você vê a importância disso na nossa cidade. Assim, a minha história com a cultura em Petrópolis vem do tempo do meu pai, do meu avô e da minha mãe, né? Minha mãe funcionária do Ministério da Cultura, depois IBRAM, né? Até do IFAM durante um período. Acho que agora é a Diretoria de Cultura do Ministério da Cidadania, né? Não é isso? Enfim. Sei lá, alguma coisa aí que o Bolsonaro inventou. Enfim, então, assim, vivi cultura em Petrópolis, sim, diariamente, a vida inteira, né? Então, assim, acho que seria uma outra live eu contar a história do Solstício do Som. Inclusive, essa atividade minha no Solstício do Som, ela é muito gratificante, porque a intenção original dela era evidenciar o potencial artístico, autoral, e sobretudo musical, né, pela forma como se tornou, mas ele é multicultural, né, ele tem multilinguagem, né, já teve mostras de cinema, apresentações de teatro, dança, poesia, enfim. Ele é um festival da cultura livre, independente e original de Petrópolis. E eu me esforço bastante para que ele aconteça edição após edição, né, semestralmente, e aprendi muito sobre a sociedade petropolitana nesses 10 anos de solstício. Vamos fazer 10 anos agora em dezembro. Se tudo der certo, vamos ter uma edição em dezembro, ainda online, como foi a última. Mas essa persistência em saber que você faz um trabalho que muda muito a vida das pessoas, que dá espaço, que influencia, que gera na juventude uma referência, que motiva aqueles tomem a cultura como um caminho possível de vida, de renda, de lazer, de expressão, de, inclusive, combate às suas angústias interiores, às suas ansiedades, né, que muitas vezes levam a outras soluções, outras fugas, né, como drogas e bebida e violência, né? E é um absurdo tolir isso da sociedade e da juventude. Então eu tenho isso como assim um bastião, né? Que é uma atividade particular, né? Porque é muito difícil você manter o caráter coletivo, sinceramente, viu? As pessoas não se engajam com todo fervor, muitas vezes. Inclusive colocam questões pessoais misturadas com isso, o que é um equívoco, porque você precisa enxergar o bem comum.
para além das suas diferenças pessoais, né? Eu posso não gostar do Daniel, mas eu preciso reconhecer que o movimento Petrópolis é um instrumento poderosíssimo para a política de Petrópolis. E o que é totalmente equivocado, porque na verdade eu adoro o Daniel, inclusive, né, sou muito fã dos seus filhos, né? Vitor e Thaís são muito queridos para mim. Né, e os movimentos que eles fazem, né? O Avanda, agora a Thaís no coletivo, né? Então são pessoas que eu admiro bastante e não tem como ter duas pessoas legais sem ter um pai tão legal, né? Assim, então, mas assim, fazendo figurativamente, né? Vamos dizer que você fosse uma pessoa que eu não gostasse. Não importa. O que importa é que o serviço que você está prestando para a democracia, para a coletividade, deve estar acima disso, sabe? E é isso que o Solstício me ensinou também. Estar levando esse projeto à frente. Inclusive, muita gente fala, João, você tem que botar que o Solstício é seu negócio, tem que fazer propaganda. Cara, quem sabe do Solstício sabe do João. Eu não preciso ficar fazendo propaganda em cima disso. As pessoas que participam do Solstício não são obrigadas a concordar comigo, cara. Entendeu? Elas vão tocar lá, elas vão se apresentar lá. A militância do Solstício é o próprio Solstício. É você defender o Solstício. Sabe? Ele não é um movimento de esquerda, de direita, de centro, ecologista, ou disso, daquilo, de classe. Ele é livre da música, da cultura, das artes, da identidade petropolitana, na sua expressão. E com esses benefícios que eu falei, né? Para a juventude, sobretudo, né? E inspiracional, né? Então, atentar contra o Solstício é atentar contra todos esses valores. Então, só para colocar assim, a minha posição em relação a essa atividade cultural. E isso, claro, porque foi a que eu me engajei. Mas todas as outras atividades culturais de Petrópolis têm esse caráter, né? É a roda cultural do CDC, todo o movimento da nação hip hop, né? São todos os grupos de teatro que estão assim, tolhidos dos espaços. A gente tem um governo que não cuida dos espaços teatrais da cidade. O Teatro Dom Pedro está em obra há quanto tempo? O Centro de Cultura está inacessível para a população. Os equipamentos de cultura de Petrópolis são sucateados pelo descaso da administração pública, que vê no turismo uma pérola mágica que enfeita a cidade de Natal de um nível de brega muito discutível, sabe? E não incentiva a produção, o espaço para que ela seja, para que ela aconteça. Sem falar, para completar a questão cultural, do nosso patrimônio arquitetônico, que é o que permite Petrópolis ser o que ela é, se reconhecer como cidade. Inclusive, o freio de preservação que apareceu nos anos 80 com o IFAM e todo o tombamento, a gente às vezes até lamenta, né, que muitas coisas foram perdidas, mas são parte da história de Petrópolis também. Eu ouço muitas críticas ao prédio do Centro de Cultura, por exemplo. Eu acho um absurdo. Poxa, que pena que realmente a belíssima casa que guardava a Biblioteca Municipal deu lugar ao edifício brutalista do Centro de Cultura. Mas onde você tem edifícios brutalistas em Petrópolis? Aquilo é um ícone arquitetônico belíssimo. Ele é mal cuidado, tá ali, né, com infiltração pra caramba. O telhado está sendo reformado agora depois de uma reclamação assim épica da classe cultural. Não permitir vender cerveja lá dentro, ou vinho, ou qualquer coisa, é um equívoco. Deixa as pessoas frequentarem o espaço. Né? As pessoas gostam de tomar uma cerveja, gostam de tomar um vinho. Que purismo que é esse? Sabe? Deixa acontecer a vida cultural e social dentro daquele edifício. Então, assim, isso é cuidar da cultura também, né? A preservação. Com certeza, João. E é o que você falou, a gente tem papo aí para muito tempo, né? Mas a gente já está aqui só. Eu só tenho medo realmente, porque depois de falar 20 segundos aqui eu fico desesperado. Então, assim, eu gostaria. O movimento Petrópolis, né? Só para deixar marcado, né? Daniel é só a voz do movimento Petrópolis, né? A gente é um coletivo, né? Que você conheceu aqui um dia no bate-papo, né? Que sou eu, a Marisa, a Vivi e a Ana, né? Estamos aí. Pessoas incríveis. Um maior prazer conhecer todos vocês. Elas estão aqui nos bastidores com a gente. Sábado, você também está convidado às 4 horas da tarde, eu sei que é véspera de eleição, né, mas a gente está fazendo uma avaliação online às 4 horas da tarde, também aqui no Instagram. Nós vamos estar os 4 aqui ao vivo, batendo um papo sobre o que foi o Movimento Petrópolis, como é que a gente chegou até aqui, o nosso objetivo, que a gente acha que a gente atingiu, né, que é trazer essa amplitude, né, ampliar os horizontes, né? Porque quem tem conhecimento tem poder, né? Então, só tem um jeito de a gente empoderar a sociedade, que é dando conhecimento. Então, esse é um dos nossos grandes objetivos.
E o Movimento Petrópolis queria te agradecer muito pela sua presença. E aí eu vou te deixar aí uns 2, 3 minutos aí para você fazer suas considerações finais, relembrar o seu número, né, que colocaram lá no início, né, mas tem muita gente que vai ver a live depois, só para a gente deixar isso bem registrado. Mais uma vez, obrigado, João. Muito obrigado a você, Daniel. Quero te parabenizar mais uma vez por esse movimento. Eu espero que o retorno que vocês recebam, e inclusive que vocês atingiram, né, a marca de 1000 seguidores agora, é uma excelente marca. Né? Quanto tempo tem de página? A página já tem mais tempo, né? Ela já tem aí uns 4 meses, mais ou menos. 4 não. 4 meses. Que isso? Não. 4 meses nós estamos fazendo de live, né? Desde que começou a campanha eleitoral, né? A página foi criada antes, entendeu? Ela já tinha um movimento, mas com esse formato que a gente está agora, 4 meses. Perfeito. Então, assim, eu quero então, nesse momento, primeiro agradecer demais e dizer que eu estou plenamente à disposição para poder fazer muitas outras conversas. No que eu puder colaborar com os debates e tudo mais, eu vou ser muito lisonjeado de ser convidado, né, caso seja. Bom, então vamos lá, né, estamos em campanha, termina agora, amanhã, né, eu acho que inclusive nessa sua avaliação eu vou estar acordando, que eu espero virar à noite de sábado ainda, levando a informação da minha candidatura para quem eu puder, e aí eu acho que eu vou fazer uma coisa que eu fazia quando eu era adolescente, eu também encontrava com os meus amigos, né, aquela coisa de sábado à noite e tal, ficava até de manhã, tomava café, ia votar e ia para casa dormir. Eu acho que eu vou fazer esse movimento agora da mesma maneira, só que por isso que eu tô assim, eu vou chegar, porque como não pode fazer campanha domingo, o que adianta eu estar acordado? Então eu vou dormir enquanto as pessoas vão votando, não vou ficar pentelhando ninguém no WhatsApp, nada. Quem decidiu, decidiu. Eu tentei levar o máximo da informação da minha campanha possível, com todos esses princípios que eu pude apresentar aqui agora, e por isso eu agradeço muito a você por esse espaço. Mas também onde eu pude conversar, e isso é só um começo, tá, Daniel? É a minha primeira candidatura, a primeira vez que eu sou candidato em Petrópolis. Não importa a votação que eu tiver, eu já estou muito motivado e aprendi muito com isso, né? Aprendi muito o valor do legislativo, inclusive. Isso foi uma coisa que... Porque eu via que, às vezes, uma solução poderia ser, um dia, ser prefeito de Petrópolis. Não necessariamente. Se for necessário para poder realmente executar coisas, às vezes dar o exemplo de gestão, na questão de resolver a questão dos planejamentos. Aí eu entrar para prefeito para poder aceitar o planejamento e executar, se isso for servir a cidade, vou estar disponível também. Mas nesse momento eu sou candidato aqui a vereador para poder representar e levar à Câmara esses princípios que eu passei aqui hoje. Meu número é 43024, inclusive 43 é a sigla do PV. Se você não curte muito o João, você pode votar na Elaíse, pode votar na coligação, só 43, Partido Verde, vai votar em todas essas ideias. A gente tem a Elaíse, a gente tem a Lorena, a gente tem o Tomás Brasil e o Francis Matarazzo, além da Vera como candidata vice do Novaes, 12, do PDT. Então, quem puder, domingo, dar uma força para essas ideias que eu passei aqui, com o número 43024, que eu escolhi por 2 motivos. O primeiro é porque o DDD de Petrópolis, né? Então é uma candidatura petropolitana, né, de Petrópolis. E também para acabar com essa palhaçada que o número 24 representa na homofóbica sociedade brasileira, né, em geral, né? Eu acho que isso aí, eu resolvi vestir a 24, né? Teve até uma campanha do pessoal de futebol aí da Corner, revista Corner, que é uma revista muito conceituada sobre futebol, e que teve essa campanha do Vista 24, né, pessoal, porque nenhum clube brasileiro tinha jogador com o número 24 por preconceito homofóbico mesmo, uma palhaçada. Então eu me inspirei aí também, nisso também, nesse né, eu inclusive quando entrei no grupo do Partido Verde estadual, falaram, pô, tem que botar o João no grupo da diversidade, né, LGBT e tal. Eu falei, olha, tô super pró, nossa, enfim, essa questão para mim, assim, ser homossexual ou de qualquer outra orientação sexual é como cor de cabelo, sabe, assim, cada um tem a sua mesmo e tudo mais, e é muito natural para mim, assim, né, essa questão. Então, mas não sou militante ativo, logicamente, né, normal, mas topo todas, enfim, adoro. E é isso, então assim, mas assim, a outra opção era 4h20, né, porque também tem um certo simbolismo muito interessante que tem a ver, inclusive, com espiritualidade, né? Falamos ali mais cedo. Mas ficou 43024, o número, então, para poder você ver o rostinho do João lá na urna eletrônica e confirmar o seu voto. E depois, logo em seguida, botar um 12 lá para o Marcos Novaes, que também é um candidato aqui da Frente Progressista, né?
junto com a Vera Antum, nossa vice-prefeita maravilhosa, representando o Partido Verde e representando todos esses ideais que eu também passei aqui hoje. Então, são votos muito válidos, assim, eu diria, muito consistentes, né? No maior programa de um partido político para Petrópolis, que é o programa do Partido Verde, as visões do Partido Verde, né? Junto com essa predisposição da candidatura do Marcos Novaes em conectar-se com essas ideias. Então, a gente está aí nesse engajamento, esperando a live cair. Eu acho que não vai ainda não, hein, Daniel? Fala mais um pouquinho aí. Não. Prefiro até encerrar antes para depois a gente conseguir gravar. Ontem, infelizmente, meu celular deu uma pane há 2 dias. Na verdade, não o meu celular, o Instagram que está instalado no meu celular. Eu não consegui gravar a live. Deus me livre. Acaba logo, vamos gravar. Então, assim, para não ter problema, vamos ver se a gente consegue tudo direitinho aqui. Tá bom? Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo aqui também. Curtam aqui o canal do Movimento Petrópolis, que é muito importante para a gente, para a cidade, e sigam acompanhando todas as entrevistas que vão acontecer aqui. Com certeza. Obrigado, João, mais uma vez. Obrigado a você, Daniel. Boa noite para todo mundo. Valeu. Grande abraço também às meninas que estão aí nos bastidores. Certamente essencial aqui nesse momento. Com certeza. Valeu, um abraço. Tchau, Falou. tchau.